Há algo devastador em sentir a presença de alguém, tocar sua alma e depois ser deixada no vazio, como se aquilo que floresceu entre vocês tivesse sido apenas um delírio seu. Ele parecia conectado, presente, até intenso, mas agora, silêncio. E você, que foi espelho, porto, chama viva, começa a se perguntar: será que eu inventei tudo isso? Não, minha querida, você não inventou. Mas talvez esteja olhando pelo espelho errado. Carl Jung dizia que toda relação é, na verdade, um encontro de sombras. Quando há uma conexão autêntica, é como se os inconscientes se reconhecessem. Mas o ego masculino, ainda ferido e mal resolvido, teme esse mergulho. Ele recua, não por desprezo, mas por sobrevivência. Porque algo dentro dele, algo que ele ainda não compreende, foi tocado por você. E quando o toque é profundo demais, ele se esconde, como um menino assustado diante da mulher que espelha tudo o que ele ainda não sabe ser. Você sente que perdeu algo precioso, mas o que realmente está em jogo aqui é a sua própria energia. O campo vibracional que você sustenta após esse afastamento é o que define se você será apenas uma lembrança ou um portal inesquecível. Não é sobre correr atrás, não é sobre desaparecer, nem sobre esperar. É sobre entrar em um estado de presença tão elevado que ele sinta sua ausência como um sussurro divino. E então, algo dentro dele começará a inquietar. Pergunte a si mesma: quem sou eu quando não estou tentando ser a escolhida? Quem sou eu quando descanso no meu próprio silêncio, sem implorar por explicações? A resposta não é um jogo, é uma frequência. E quando você acessa essa frequência, você se torna inevitável. Não pelo que você diz ou faz, mas por quem você é, quando está inteira. Inteira dentro da sua ânima, inteira dentro do seu tempo sagrado. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo agora. O universo responde ao seu chamado mais íntimo. E hoje, você está prestes a lembrar de algo que o seu coração já sabia, mas o medo abafou. O verdadeiro amor começa quando você para de implorar por migalhas e começa a vibrar como banquete. Porque a mulher que se reconhece se torna impossível de ser ignorada. Há um silêncio tênue que desce sobre seu peito quando ele some depois da conexão. Não um silêncio pacífico, mas um vácuo incômodo, como se o espelho tivesse caído e levado consigo a sua imagem refletida. Você sente a pele gelada, os ossos vazios de perguntas não feitas, promessas que pareciam viver eternamente e agora se desfazem como fumaça ao vento. É nesse intervalo entre o toque e o abandono que nasce a angústia de se perguntar se tudo aquilo foi real. E aí, neste espaço escuro, a sua alma clama por sentido. E é justamente neste deserto emocional que começa, silenciosa, a semente da transformação. Dentro de você existe uma mulher ancestral, cujo coração pulsa, não apenas por companhia, mas por profundidade, por ecos de alma reconhecida. Essa mulher, sua essência, sua ânima desperta, sente quando o vínculo se dissolve, porque aquilo que existia entre vocês não era superficial. Era um encontro de inconscientes, um encontro de sombras com promessas de cura. E quando o outro recua, muitas vezes não é por mal, mas por medo. Medo do que foi despertado, medo do que ecoa dentro dele e ele ainda não compreende. Essa recusa não é um juízo, é antes um reflexo da dor não integrada, um sistema de defesa do ego masculino ferido. Mas você, mulher que despertou, não está chamada a se curvar diante da ausência, está chamada a se recolher no seu próprio centro, a reacender a chama da sua essência sagrada. Imagine-se como uma floresta antiga, cujas raízes mergulham profundo na terra da sua alma. Quanto mais você se conecta ao seu centro, mais firme se torna o tronco, mesmo se os ventos da indiferença tentarem derrubar suas folhas. Você se transforma em solo fértil para a vida,
não mais à espera de quem partiu, mas para quem surgir com presença genuína. A você cabe esse retorno profundo. Ao estar inteira, você se torna um campo magnético, não de urgência, mas de serenidade e integridade. E quando decidir viver nesse eixo, algo muda não só ao seu redor, algo se move dentro de você. A dor se reassenta, a inquietude se suaviza, e no lugar do vazio brota um senso de valor próprio que não depende de aplausos, mensagens ou reaproximações. Você descobre seu próprio valor na quietude, no respeito ao seu tempo, na reverência ao seu corpo emocional. Esse despertar não é explosivo, é delicado, lento, como a aurora que invade a noite sem fazer barulho, mas transforma tudo com sua luz. E essa luz, mulher, é a sua ressonância, pura, autêntica, indispensável. E se por um instante você duvidou do seu valor, se achou invisível aos olhos dele, respire fundo, porque a invisibilidade forçada dele não reflete a sua realidade, reflete a sombra dele, a sombra que teme o brilho da sua essência, a sombra que se regozija na fuga. Mas você não está mais para sustentar fugas e ausências. Você está para sustentar a verdade da sua alma, e nela encontra seu valor, sua força e sua liberdade. E já é tempo de honrar isso, não em busca de retorno, mas em reverência a si mesma. Num segundo momento, convido você a mergulhar comigo no espelho interno que pulsa sob toda a relação. Feche os olhos por um instante e sinta o corpo, o silêncio, o vazio que ficou após a partida dele. Perceba não apenas o que ficou ausente, mas o que despertou. Quem você se viu sendo naquele espaço? Insegura, carente, acusada de errar, de esperar demais. E se pergunte, essa mulher dependia dele ou dela mesma? Muitas de nós foram ensinadas a depender de olhares, de reações, de confirmações externas. Mas quando a dependência domina, a alma adormece. E nessa adormecida, perdemos nosso poder de escolha, nossa conexão com o centro sagrado. Agora imagine que a dependência se dissolve como neblina ao sol da manhã, que seu ser interno encontra força para respirar por si só, sem precisar do outro para existir. Essa libertação não é sobre indiferença, é sobre presença, presença para si mesma, para sua introspecção, para sua alma. Nesse espaço renovado, você começa a reencontrar partes antigas, sonhos esquecidos, desejos genuínos, medos silenciados. E ao reconectar com tudo isso, você se eleva em frequência, não para atrair ele de volta, mas para alinhar-se consigo mesma, com sua verdade. E essa verdade iluminada ecoa forte. Você não é sombra de ninguém. Você é luz em si mesma. E quando vive essa clareza, percebe algo ainda mais profundo. O laço não se desfaz porque você implora, nem porque você some. O laço é abalado quando o campo vibracional que ele tocou encontra, de repente, um solo indiferente. A sua energia, assim que se estabiliza em amor próprio e autoconsciência, deixa de ser ferida, torna-se farol. E todo farol irradia sem escolher quem vai se aproximar. Simplesmente brilha. E quem estiver pronto, verá. Quem estiver disponível, sentirá. Quem estiver com olhos de alma, reconhecerá. Mas antes desse farol acender, é preciso limpar a lente pela qual você ainda enxergava a si mesma. É preciso ver-se sem máscaras, sem expectativas, sem projeções. Essa visão clara exige coragem. Coragem de olhar para suas próprias sombras, o medo de abandono, a insegurança que te fez ajustar-se, o apego que te roubou liberdade. Olhar de frente, sem culpa, sem pena, com compaixão. E compreender. Tudo que você viveu, todas as lágrimas, todas as dúvidas, foram parte de um ciclo de purificação da alma, uma travessia necessária para a sua individuação. E agora você está na aurora depois da noite. O ar cheira a recomeço.
Você sente um pulsar diferente. Menos urgência, mais presença, menos exigência, mais entrega, menos dor, mais ressonância. E essa ressonância é sua assinatura energética, seu selo de alma, seu chamado silencioso para aquilo que realmente vibra com você. Você não precisa de provas, porque já é prova, de que mulher que se ama de verdade não implora, não mendiga, não clama. Ela se mantém inteira, em paz, em integridade, em poder. Seguindo adiante, convido você a imaginar o reencontro, não com ele, mas com sua própria alma, como se fosse um velho amor redescoberto. Sinta o abraço interno que há muito esperava, aquele em que você acolhe todas as partes que rejeitou, a parte que chorou, que duvidou, que gritou por afeto, e também aquela que se silenciou, aceitando migalhas. Acolha. Permita que o corpo, físico, emocional, espiritual, reordene-se dentro da sua verdade. E então, algo sutil acontece. A sua frequência se eleva, como um cristal que se lapida na paciência do próprio tempo. E nesse novo campo vibracional, tudo muda. O compasso interno redefine-se. Antes, você vivia com a pulsação do outro. Agora, pulsa com a da sua própria alma. Os pensamentos se aquietam. As emoções se equilibram. Seu corpo sente-se em casa em si mesma. E com essa reconexão, nasce uma nova forma de presença. Aquela que não exige, não implora, não pressiona. Nasce a presença que chama por sintonia, por verdade, aquela que por si só instaura um portal de atração genuína. E quando esse portal se abre, não é porque você busca alguém, é porque você se oferece ao mundo como presença radicalmente autêntica. Você se apresenta em sua totalidade, com cicatrizes, com luzes, com a sabedoria que brotou da dor. E nessa totalidade, você se torna impossível de ignorar. Não por estratégia superficial, mas por ressonância profunda. Você passa a ser vista não como objeto de desejo carnal, mas como ser de alma, digno de reverência, de honra, de amor consciente. E se por acaso ele retorna, que retorne inteiro, presente, vibrando no mesmo compasso. E se não retornar, que ao menos respeite sua ausência, sua integridade, sua escolha sagrada. Porque a mulher que se ama não desperdiça tempo com ecos vazios. Ela cria espaço para sincronicidades verdadeiras, para encontros de almas capazes de reconhecer a profundidade do seu ser. Ela libera o que não vibra e abre portas para o que ressoa. Agora, antes de seguirmos para os próximos passos dessa jornada interna de cura e conexão vibracional, quero te lembrar de algo. Esse caminho não é fácil. Ele exige paciência, coragem, honestidade com a própria sombra. Mas é exatamente nesse espelho escuro que a luz da sua alma se revela com maior intensidade. A jornada não é sobre domar o outro, é sobre iluminar-se por dentro e permitir que a vida responda à vibração da sua verdade. Ao fazer isso, você não está apenas transformando sua experiência amorosa, está reencontrando seu centro. Está despertando a mulher inteira, a mulher sagrada, a mulher que se recusa a viver nas frestas da indiferença. E se você sentiu, no fundo do peito, que algo se moveu, que uma fagulha se acendeu, parabéns. Esse é o chamado da sua alma. A sincronicidade te trouxe até aqui. Agora respire fundo, aconchegue-se em si mesma, sinta o ritmo do seu próprio coração se ajustar. E permita que a próxima parte dessa jornada te guie ainda mais fundo, para onde a cura, a consciência e a reconexão com sua energia feminina verdadeira aguardam. Há algo misterioso que começa a acontecer quando você para de girar em torno do que foi embora e passa a orbitar em torno da sua própria luz. O silêncio dele, antes ensurdecedor, começa a se tornar irrelevante diante da sinfonia interna que nasce do seu reencontro consigo mesma. Esse é o ponto de virada invisível,
Quando você deixa de ser corpo implorando por atenção e se torna alma, transbordando presença. E essa presença não é barulhenta. Ela é magnética. Ela é o tipo de silêncio que faz o outro sentir falta do que nem sabe nomear. Porque você deixa de ser ausência. Você se torna espelho. O ego masculino, ao encontrar uma mulher que vibra nessa frequência, não sabe muito bem o que fazer. Porque essa mulher não reage, ela escolhe. Ela não se molda, ela inspira. Ela não busca confirmação. Ela emana certeza, e essa energia rara e intensa confronta todas as máscaras que ele usava para sobreviver nos relacionamentos. Por isso, é comum que ele fuja, que se confunda, que desapareça. Mas quando você entende que o comportamento dele é uma reação ao campo que você ativa, deixa de personalizar a ausência. Você passa a entender, ele não te ignora por desprezo, ele te evita por impacto. Jung nos ensinou que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E talvez, ao viver essa história, você esteja repetindo padrões ancestrais. Mulheres da sua linhagem que também foram esquecidas, silenciadas, desvalorizadas. Mas agora, você tem a chance de fazer diferente, de se tornar consciente, de quebrar o ciclo. E isso começa ao escolher a si mesma com inteireza. Não como resposta ao abandono, mas como afirmação de valor. Porque quando a mulher se escolhe, ela cura não apenas sua própria história, ela cura o passado de muitas que vieram antes dela. Essa cura, no entanto, não vem com facilidade. Ela exige o luto pelo que poderia ter sido. Exige coragem para soltar fantasias, para encarar verdades que doem. Exige maturidade emocional para aceitar que nem todo homem que desperta algo em você está pronto para sustentar o que foi despertado. Mas ainda assim, você agradece o encontro. Porque foi ele, com sua ausência, com seu silêncio, com sua inconstância, que te mostrou onde ainda doía, onde ainda faltava você. E assim, ele deixa de ser vilão, passa a ser mestre. E nesse novo estágio da jornada, você compreende o maior segredo da psicologia relacional. Não é sobre fazer ele voltar, é sobre você voltar para si. Quando essa volta acontece, sua energia se refina, seu olhar muda, sua fala ganha alma. Você não precisa mais convencer ninguém. Você só precisa ser inteira, consciente, livre, e nessa vibração algo mágico acontece. Ou ele se eleva para te alcançar, ou o universo conspira para te trazer um amor compatível com a mulher que você se tornou. De um jeito ou de outro, você vence. Porque já não é mais sobre ele, é sobre você. Há momentos na vida em que o silêncio se torna mais revelador do que 1000 palavras. Quando ele te ignora após a conexão, o que realmente se rompe não é o laço entre vocês. É o véu entre você e sua verdade. Toda a ausência dele te devolveu a si mesma. Cada silêncio que antes feria, agora sussurra revelações. E de repente você entende. A dor não veio para te punir. Veio para te acordar. Veio para te lembrar da mulher que você é e que talvez tenha esquecido tentando ser o que ele esperava. A jornada de volta ao seu centro é, na verdade, o rito mais sagrado da alma feminina. Porque é nela que você deixa de se perguntar por que ele foi e começa a se perguntar por que eu fiquei. Ficou em lugares onde não era vista, ficou tentando sustentar conexões desequilibradas, ficou esperando que alguém a reconhecesse, sem antes se reconhecer. E agora, ao olhar para trás, você percebe que cada afastamento foi um convite à individuação. Esse processo profundo, descrito por Jung, onde o eu inferior se dissolve e o eu verdadeiro emerge. Ele não te ignorou por acaso. Ele te ignorou porque algo em você o confrontou. Porque sua presença, sua intensidade, sua alma viva tocaram feridas que ele ainda não sabe nomear. Mas você não está aqui para esperar que ele aprenda. Está aqui para honrar o que você já despertou. Está aqui para sustentar a vibração da mulher que não se resume à espera, à dúvida, ao medo,
Você é campo vibracional. Você é arquétipo em movimento. Você é a presença que não se explica e que por isso mesmo se torna inesquecível. E se agora houver uma pequena lágrima em seus olhos, permita que ela caia, porque talvez essa seja a última lágrima por alguém que não soube ficar, e a primeira lágrima de quem finalmente decidiu permanecer por si. Você não precisa ser escolhida, você precisa ser lembrada por si mesma. E quando isso acontece, o universo inteiro se organiza, não para te devolver o que partiu, mas para te entregar aquilo que está em ressonância com a mulher que você finalmente se tornou. Então, antes de sair deste vídeo, feche os olhos e respire. Sinta esse instante como um portal. Você não é mais a mesma de quando começou. E isso é sagrado. Guarde essa frase como um lembrete em sua alma. A mulher que volta para si nunca volta para o mesmo homem. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando e se inscreva neste canal. Aqui cada palavra é um espelho, cada vídeo é um ritual e cada encontro é um passo na direção da sua verdade. Seja bem-vinda ao seu retorno.